Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. Hoje a gente está aqui para falar de Crise nas Infinitas Terras. Pois é, parece que é uma crise nas infinitas DCs, ou infinitas crises na DC. E eu digo isso, não, é para provocar, claro, aquele fã da DC, aquele decenalta, né, clássico, raiz, como dizem por aí, e principalmente aqueles que dizem a Marvel não tem clássicos. Mas, de verdade, o que acontece quando você vai fazer uma adaptação que está toda pronta, e eu falo isso com a própria DC mesmo, falando de Cavaleiro das Trevas, que adaptou para uma animação e ficou bem adaptada. Longo Dia das Bruxas, adaptou, ficou bem adaptada. Piada Mortal, adaptou, ficou bem adaptada. Ao meu ver, tá? Vocês têm toda a liberdade do mundo para acharem que eu estou errado, tá? E aí tem inúmeras outras situações que a DC consegue fazer muito bem em suas animações. Porém, eu lamento, e lamentando mesmo, que depois que a DC tentou adaptar para suas séries, fazendo como chamavam, um Arrowverse, o universo do Arqueiro Verde, né? Juntando com Flash, juntando com outras séries, aconteceu de fazerem uma animação de Crise nas Infinitas Terras. E eu fiquei muito contente. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito contente. Mas essa minha euforia logo chegou ao fim. Já no primeiro episódio, gente. Já no primeiro episódio. Infelizmente. Aqui está. Crise nas Infinitas Terras. Tá? Claro que eu reli para entender um pouco melhor a situação, porque uma coisa é tu ler lá atrás, quando vinha nos formatinhos, né, saudosos formatinhos que tanta gente adora, e a gente pegava e ia com entusiasmo na banca, esperando chegar o próximo mês, esperando chegar a próxima edição, porque se espalhou por todos os títulos, né? Eu lembro que na época da DC eu colecionava somente Super Amigos e Novos Titãs. E a crise ela se espalhou e veio em Super Powers e tudo mais. Super Homem, que eu não colecionava mais, e voltei a colecionar, né? Então, a cada edição que passava, a gente tinha um prazer de ir até a banca e ir ao encontro daquelas histórias, daquela continuação, daquela outra terra, daqueles outros personagens que a gente pouco conhecia, ou pelo menos eu na época, um adolescente, pouco conhecia. E a gente ficava maravilhado, e a gente se sentia naqueles personagens, a gente curtia os personagens. O que essas animação, essas que eu digo porque são 2 episódios já, 2 capítulos, né? Parte 1 e parte 2, tem a parte 3 ainda por vir. No primeiro, eu fui relutante em falar sobre, porque é sempre o primeiro, se é uma trilogia, são 3 filmes, 3 animações, sobre com esse título, parte 1, parte 2, parte 3, então a gente tem que tomar um cuidado para falar quando sai a primeira parte, para já não, né? De repente a parte 2 melhora, de repente a parte 3 melhora mais ainda e salva como um todo, né? Não me parece que seja o que vai acontecer com Crise nas Infinitas Terras, tá? Eu explico para vocês. No primeiro, eu fiquei decepcionado já com a precursora, tá? Já me decepcionei, a forma de recrutamento, tudo tava, sabe? Longo período com o Flash, longo mesmo, longo. Achei muito extenso aquele período com o Flash. Já no segundo
no segundo episódio, alguma coisa pelo menos me cativou, que foi o encontro do Solovar com o Kamandi. Tá? Ali chegou bem próximo do que são as HQs e a gente torceu sim por aquele momento. Eu pelo menos me senti sim naquele momento como se estivesse vendo uma adaptação da Crise nas Infinitas Terras. Aquele momento específico. Cara, mas daí tu vê outros personagens que foram trazidos, ok, foi trazido para o contexto atual, é preciso, é necessário. Pô, é necessário fazer isso com a precursora? Realmente é necessário? Você aí, você acha que foi necessário? Poxa vida, vamos lá. E o Pária? Temos que falar sobre o Pária, John Constantine? Não precisa isso aí. Por que querem tanto, mas tanto, fazer de John Constantine uma figura importante no mundo dos super-heróis? Por que a DC quer isso? Complicado. Tu não cria empatia pelos personagens em momento nenhum. Os personagens são vazios, entregues. Tu quer que passe logo a cena. Chega um momento que tu quer que passe logo, porque tu não aguenta mais aquela ladainha toda, aquela conversaiada toda, aquela papagaiada toda. O que muitos acharam ruim, eu até achei interessante. Veja bem que eu não achei bom, eu achei interessante. Embora longo, tá? Muitos momentos com o Pirata Psíquico. Gostei que incluíram o Pirata Psíquico, gostei da forma que ele foi incluído, gostei dos poderes como ele manifesta, porém, eu acho que a demora muito grande, né? E temos que falar também sobre o nosso queridíssimo Vigia. O Vigia, alguém aí está dizendo, não, peraí, ele está falando bobagem, o Vigia é da Marvel. Pois é, mas ao que parece o Monitor é o Vigia. O que parece, na animação, o Monitor é o Vigia cuspido e escarrado. E ainda com a pitada de Galactus, porque ele tira uma essência dele, um poder dele para dar para criar a precursora. Por favor. Que animação ruim. E eu me segurei. Eu digo, eu não vou falar sobre essa animação, não vou falar, porque tem a parte 3. E a gente sabe que aqui entra a parte 3, de repente nos tapa a boca e nos entrega algo grandioso. Mas aí eu resolvi, eu digo, tá, quer saber, eu vou chutar o balde, porque me irritou demais a parte 2, que eu esperava bastante. Não aguento mais. É ruim sim. A DC perdeu a mão com a animação. A DC perdeu a mão. O que poderia ser algo grandioso, tá? E eu vi muita gente falando umas bobagens assim, umas bobagens tremendas. Porque tem que ter a Justiça Jovem, Jovens Titãs em Ação, porque tem que ter fulano, beltrano, animações, ok, para a ideia de animações, ok, mas é uma bobagem sem tamanho. Pega aqui, ó, tá aqui o roteiro, ó, DC, tá aqui o roteiro. Pega o roteiro, faz como fez com Cavaleiro das Trevas, faz como fez com Piada Mortal, faz como fez com o Longo Dia das Bruxas. Por que o Batman, sempre o Batman tem um privilégio? E aqui, quando é isso aqui, ó, a maior obra de crossover que já existiu. Maior obra de crossover que já existiu. Eu tô até nervoso, tô trocando as palavras, tô brabo, porque me irritou muito. Eu achei que nada ia me irritar tanto assim depois de Morbius. Mas a DC conseguiu. Tá? A DC conseguiu. Irritou. Pior que Morbius. Tá? E era isso. Eu não vou falar mais, porque eu tô ficando cada vez mais nervoso, mais irritado de lembrar que eu perdi muitos minutos vendo essa porcaria que é a animação Crise nas Infinitas Terras. Porcaria! Tá falado. Valeu!